IPO de fundo imobiliário, vale a pena ou não vale? Em 2024, nós estamos vendo um grande número de ofertas públicas, e a gente deve continuar vendo um número cada vez maior até o final do ano. E não apenas de fundos que já são listados no mercado, ou seja, os follow-ons, que é quando um fundo que já negocia em bolsa faz uma nova oferta pública de cotas para captar mais um montante financeiro e fazer novos investimentos, mas sim fundos novos que estão sendo listados pela primeira vez, ou seja, fundos que estão começando agora a ser negociados, que são os conhecidos como IPOs. IPO é uma sigla que vem do inglês e significa Initial Public Offer, ou seja, oferta pública inicial. É a primeira oferta pública do fundo, quando ele então vai ao mercado e começa então a funcionar. O motivo de a gente estar vendo um maior número de ofertas agora é por conta de um momento de mercado, em que está caindo a taxa de juros, ou seja, a renda fixa está pagando cada vez menos e os investidores se veem então obrigados, ou mais dispostos pelo menos, a buscar mais risco nos investimentos para conseguir ter o mesmo nível de rendimento que eles tinham no passado com os juros elevados. Então, é um momento muito favorável para a renda variável, fundos imobiliários e ações. Esse movimento acaba trazendo uma fuga de capital da renda fixa para a renda variável. Isso tende a impulsionar as cotações, então, das ações e dos fundos imobiliários em específico. Com o impulsionamento das cotações, ou seja, a valorização dos fundos do mercado, eles voltam a ser negociados aí próximos do seu valor patrimonial, com muitos fundos já sendo negociados com ágio, ou seja, acima do seu valor patrimonial, preço de mercado acima do seu preço justo. E esse é o momento ideal para que surjam novas ofertas dos fundos já listados e também isso mostra que os investidores estão com mais apetite a investir em ativos com maior risco, como os fundos imobiliários, e por isso acaba sendo um momento favorável para que novos fundos surjam no mercado, porque fica mais fácil de captar dinheiro com novos investimentos, ou seja, as pessoas estão mais dispostas com mais dinheiro para colocar nesse mercado e iniciar um investimento em um fundo que ainda não existe. Afinal, pensa comigo. Imagina um momento ali no meio da pandemia que os fundos estavam todos descontados e estava com uma grande aversão a risco por parte dos investidores, ou seja, todo mundo preocupado sem saber o dia de amanhã, no momento de grande incerteza. Se alguém chega e tenta oferecer um fundo novo que nem existe, seria muito difícil um investidor querer aí dar um voto de confiança e começar um investimento nisso. Portanto, um momento com uma maior solidez na perspectiva de futuro, com os juros caindo e um cenário um pouco mais estável, tanto no cenário interno quanto no cenário externo, acaba sendo um momento favorável para que surjam novos investimentos. Então, dentro desse momento, é natural que os investidores se perguntem: vale a pena participar de um IPO ou não? Bom, não existe uma resposta exata, uma regra geral para tudo. Tem pessoas que acreditam que nunca vale a pena, tem pessoas que acreditam que vale a pena às vezes sim. O ideal é você analisar caso a caso. Afinal, como todo investimento, um IPO também possui seus riscos específicos, e aqui eu vou listar alguns deles em que o investidor precisa ter atenção antes de decidir participar ou não. Como um IPO é o lançamento de cotas, ou seja, o fornecimento de novas cotas de um fundo que ainda não está listado, que ainda vai começar suas atividades, comprar cotas desse fundo é como você comprar, por exemplo, um apartamento na planta. Você tem ali um planejamento, um projeto, uma ideia de como vai ficar, mas ao longo do caminho entre sair do papel e executar e ficar pronto, existe um longo caminho e as coisas podem não acontecer exatamente como estão planejadas. Então existe esse risco de ser algo que ainda não começou e que pode, ao longo do percurso, ter alguns problemas. Um deles, por exemplo, é que o fundo ele tem então seu estudo de viabilidade, sua destinação de recursos prevista, como por exemplo, o fundo está planejando ali adquirir alguns imóveis. Então o fundo capta um dinheiro e na hora de comprar, pode ser que por algum motivo a compra não se concretize. O vendedor pode dar para trás, pode ser que tenha algum problema de documentação, pode ser que a compra não seja aprovada. Então, por algum motivo, o fundo captou o dinheiro com aquele objetivo de fazer o investimento, mas não conseguiu concretizar. Então, o fundo precisa dar um jeito de encontrar um outro investimento para conseguir aportar esse recurso e entregar para o investidor a rentabilidade prevista que havia sido distribuída e comunicada nos documentos da oferta. Um segundo risco é também a captação não atingir o seu montante mínimo. Então, pode ser que o fundo não consiga captar o valor previsto para fazer todos os investimentos necessários e aí acabe tendo que alocar só parcialmente aqueles recursos. Normalmente, os documentos da oferta vão trazer algumas possibilidades de cenário, de captação do montante mínimo, o montante base ou o montante máximo daquela emissão, e aí vai destinar os recursos de acordo com o nível de captação. Mas pode ser que você tenha comprado, adquirido cotas do fundo pensando aí no dividendo previsto, na rentabilidade prevista, considerando a captação no montante base e o fundo capte só o montante mínimo.
E aí acaba que o fundo que você comprou, aquele planejamento, aquela planta, fica um pouco diferente de como vai ser o apartamento pronto, ou seja, o fundo já em funcionamento. Um terceiro risco, está muito relacionado a tudo isso, é de que o fundo não consiga entregar aquela rentabilidade prevista. Então, normalmente o fundo vai oferecer ali um planejamento de entregar um dividend yield de, por exemplo, é, um ATIR, sei lá, de 12% em 2 anos, um dividend yield de 10% ao ano, nos primeiros 12 meses a 24 meses. Ele tem um planejamento de entregar aquilo, mas se por acaso ele não conseguir alocar os recursos na velocidade e nos ativos que ele planeja, é possível que ele não consiga entregar essa rentabilidade. E por isso você, que foi focado em ter esse resultado, pode ser que não tenha essa mesma rentabilidade que você estava esperando. Também é importante falarmos sobre preço. Diferentemente de um follow-on, ou seja, uma oferta pública de um fundo que já é listado, você pode avaliar se o preço de subscrição das cotas do fundo, ou seja, o preço em que a cota está sendo emitida, mais a taxa de distribuição, se ela é menor do que o valor do fundo a mercado ou se é maior. Se for menor, vale a pena você aportar na oferta, e se for maior, está muito caro e aí não vale a pena. Vale mais a pena você comprar as cotas do fundo diretamente na bolsa. No caso de um IPO, um fundo que ainda não é negociado, você não tem como balizar aquele preço em relação ao preço que o fundo negocia normalmente. Então, todas as emissões, as primeiras emissões, são feitas no valor patrimonial do fundo, mais a taxa de distribuição. Ou seja, você está pagando o valor patrimonial mais alguma coisa. Mas você não sabe qual que é o histórico de negociação, o histórico de preços daquele fundo, porque não existe um histórico. Então você compra sem saber se o fundo vai subir ou vai cair depois disso. Historicamente, muitos fundos eles tendem a cair após o IPO. Pode ser por movimento de flipagem, de pessoas que entram comprando o fundo especulativamente, veem que as cotas sobem e saem vendendo. Pode ser porque o fundo demora um pouco para alocar os recursos e por isso acaba demorando para começar a entregar um dividendo em linha com o esperado, ou N outros motivos que podem acontecer e os fundos podem cair após a sua emissão. E aí, como você não tinha um histórico de preços, você comprou por conta daquele projeto, do que está estabelecido no planejamento do fundo, as cotas caíram depois e você acabou ficando aí com o fundo com um certo prejuízo. E essa falta de histórico do fundo não é só em relação aos preços, mas também em relação à própria gestão. Claro que se for um IPO de um fundo de uma gestora já reconhecida no mercado, que tenha outros fundos imobiliários listados, você já consegue ter mais ou menos um parâmetro de como a gestão age em momentos de dificuldade, como que é o nível de comunicação da gestão, das decisões para os cotistas, então a transparência na comunicação, e você já consegue balizar um pouco de como vai ser o fundo dali para frente. Agora, se é uma gestora nova no mercado, então uma gestora que está começando com fundos imobiliários, a gente fica sem saber como eles vão lidar, como vai ser a comunicação, como que vai ser o tratamento com os cotistas nas próximas emissões, na alocação de recursos, na reciclagem de portfólio, enfim, são muitas as situações do dia a dia da gestão e das negociações que acontecem dentro do portfólio de um fundo. E nos momentos adversos, a gente vê que as boas gestoras são aquelas que separam realmente o joio do trigo e sabem lidar com os investimentos no momento de dificuldade e comunicar com clareza as coisas boas ou não tão boas para os cotistas. Então, não ter esse histórico também é um ponto de atenção para o investidor antes de entrar em um IPO. Se for entrar, preferencialmente em fundos novos de uma gestora que já tenha fundos imobiliários no mercado, que você já tenha um acompanhamento e confie no trabalho do gestor. Além disso, além de ver a gestora e o time de gestão daquele fundo, é importante ver também qual que é o planejamento de alocação dos recursos. Então, se nos documentos da oferta o estudo de viabilidade ele é claro, você consegue compreender o que vai ser feito com o seu dinheiro, quais são os ativos que vão ser adquiridos, se os preços estão em linha com aquela região, se estão sendo comprados ativos muito caros para aquela emissão. Se o nível de rentabilidade que está sendo não prometido, mas planejado e vislumbrado de acordo com o planejamento do gestor está em linha com o resto do mercado, porque afinal não vale a pena você entrar no IPO tomando todos esses riscos para ter uma rentabilidade inferior a outros fundos do mesmo segmento que já são negociados em bolsa, que você já tem um histórico aí de relatórios gerenciais, de compras e vendas e pode acompanhar mais de perto. Então é importante que, além de você ter algum conhecimento a mais sobre a gestora e o time de gestão, que a destinação de recursos desse fundo ela esteja clara para que você compreenda e a rentabilidade esteja em linha com o momento de mercado, com o segmento de atuação desse fundo. Então, entrar ou não no IPO? Tudo vai depender desses pontos, de você ter um planejamento claro sobre o que vai ser aplicado, no que vai ser aplicado os seus recursos e qual é a gestora que está por trás dessa negociação, e saber também que o IPO é sim uma oportunidade única, porque o fundo só vai ter um IPO, depois disso as próximas emissões já serão follow-ons, mas saber que não é a última oportunidade de você entrar no fundo. Se você quiser investir naquele ativo, você pode depois comprar as cotas em bolsa
tranquilamente, porque o mercado ele é cíclico e mesmo que as cotas subam após o IPO, elas vão ter momentos de queda, momentos de alta e você pode aguardar um outro momento no mercado para alocar. A vantagem de aguardar para investir num fundo após o IPO é justamente buscar essas distorções de preço no mercado, mas também você poder acompanhar um pouco como vai ser, de fato, a execução do planejamento de destinação de recursos desse fundo. Então, esse fundo vai conseguir entregar e cumprir com aquilo que foi planejado e foi distribuído aí nos documentos da oferta, aquilo que foi prometido, de certa forma, para o investidor. E aqui entra um ponto muito importante sobre essa questão de o IPO ser uma oportunidade única. Muitas vezes, os fundos eles são distribuídos, claro, por corretoras, escritórios de assessoria, e esses fundos possuem, no seu IPO, nos seus follow-ons, possuem uma taxa de distribuição, que paga justamente aqueles intermediários que oferecem o ativo para os seus cotistas, para os investidores, para os clientes como um todo. Então, no IPO, normalmente a taxa de distribuição ela é um valor razoável, e o assessor de investimentos ele recebe de acordo com o volume que ele alocar nessa oferta. Então, se você recebe muitas ligações da sua corretora, do seu assessor de investimentos, falando sobre IPOs, que é uma oportunidade incrível e tudo mais, avalie, porque o seu assessor ele está recebendo uma comissão pelo valor que você alocar nessas ofertas. Não estou dizendo que isso é ruim necessariamente, afinal, o investidor, o profissional, tem que ser remunerado pelo seu trabalho. Agora, é importante lembrar que ele recebe por isso. Então, tenha muita atenção, busque pesquisar você mesmo sobre o ativo, e mesmo perguntar, assuntar sobre qual é a estratégia e fazer seus próprios estudos. Porque tem muitas pessoas que trabalham de boa fé, com certeza, e fazem um bom trabalho. Eu também já fui assessora e eu sei que existem muitos bons profissionais por aí. Mas é importante a gente saber que eles recebem sim um valor a mais nesse tipo de oferta e é por isso que é preciso ter uma atenção a mais do investidor em relação a isso. Então, respondendo à pergunta, IPO vale a pena ou não? Depende. Se você encontrar um IPO ou se te ligar um assessor e oferecer uma oferta, pesquise. Qual é a gestora, se ela já possui fundos imobiliários listados, qual é a destinação de recursos prevista para aquela oferta e se você consegue compreender e está de forma clara quais vão ser os ativos adquiridos, a localização, a rentabilidade esperada e se ela está em linha com o restante do mercado. Agora, se a oferta não te oferecer nada demais e você tiver fundos do mesmo segmento sendo negociados com desconto no mercado, ou seja, abaixo do valor patrimonial, para mim, na minha visão, vale mais a pena você comprar um fundo que você já tem um histórico de preços, já tem um histórico da gestão, já tem um histórico de investimentos do fundo. Afinal, se você já tem algo performado com desconto mais barato, vale mais a pena do que você tomar um risco em algo novo. Agora, se você quiser saber o que prestar atenção para entrar numa oferta de fundos que já são listados, recomendo que você assista esse vídeo aqui que eu gravei falando a respeito dos follow-ons. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês a saberem se vale a pena ou não entrar no IPO. Se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui no vídeo, ou você que é assinante do Clube FI, deixa lá no fórum do Research, que eu e o Danilo respondemos todas as perguntas com mais detalhes. Até a próxima!